Aqui a gente tem, Gabriel Dudziak, um campinho projetando o que vai ser a formação da seleção brasileira e também da seleção uruguaia. O que você destaca aqui nesse campinho? Primeiro aí essas mexidas, né, da equipe brasileira, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre elas, né, o que será que o Diniz está pensando, tirando a do Ian Couto, a gente pode discutir, né, o Ian Couto ter um jogador saudável em campo, as outras são opções, e o que agrega, o que não agrega, mas eu acho que é interessante da gente projetar como que vão ser esses emparelhamentos em campo, porque eu até citei, né, na nossa programação, na quinta-feira, que o Uruguai, com o Bielsa, né, por ser o Bielsa, deve adotar novamente aquela marcação individual. Então, cada um gruda em um e acompanha o seu adversário. Então, nesse campinho, dá para ver mais ou menos quais devem ser os emparelhamentos. Eu coloquei como escalação do Uruguai uma provável, com algumas dúvidas aí, mas questões que eu depreendi de substituições e também de apuração lá dos colegas uruguaios. Então, vocês vão ver que é um time diferente daquele que jogou contra a Colômbia no primeiro jogo da data FIFA. Então, antes de falar dos emparelhamentos, só queria destacar que nesse campinho, até para quem não está nos assistindo, tem o Rocher no gol, na vaga do Mele, porque o Rocher ficou fora desse primeiro jogo, alegaram, né, disseram que ele estava com dores nas costelas, teve uma fissura numa costela e também um mal-estar, uma intoxicação alimentar, coisa do tipo. Ele ficou no banco, ele deve voltar. Na lateral esquerda, o Piquerez não jogou bem e foi sacado no intervalo para a entrada do Matias Oliveira, que inclusive fez gol. Eu acho que ele vai jogar contra a seleção brasileira. No ataque, os dois pontas tiveram dificuldades nesse último jogo, o Pelistri e também o Maxi Gomes. Jogadores que não entregaram pelo lado do campo aquilo que imagina-se que o Bielsa gostaria, né? Tanto é que o Pelistri é sacado no intervalo e a gente tem também essa mudança lá pelo lado esquerdo com a entrada do Maxi Araújo. Então, eu escalei o Uruguai baseado no que eu vi também em apuração aí do jornal El País. Entrando na questão dos emparelhamentos, da marcação individual, a gente tem um componente saboroso que é o seguinte: os times do Diniz se aproximam para jogar, os times do Bielsa marcam individual. Então a gente pode ter aí, em alguns momentos do jogo, um agrupamento de jogadores num setor muito pequeno do jogo. Mas só para imaginar, lateral esquerdo com ponta direita, Rodrigo com o Matias Oliveira. Onde vai o Rodrigo? O lateral esquerdo vem junto. Na esquerda, Vinícius Júnior com o Nandes, e o Nandes jogou muito bem contra a Colômbia. O Garte, volante do PSG, deve seguir o Neymar pelo campo. Como é que vai ser, né? O Valverde, que é a referência técnica desse time, pode ter que emparelhar com o Bruno Guimarães. Talvez seja o caso do Bruno Guimarães ter posições diferentes para tirar o Valverde da faixa central do campo. Lá no Uruguai, tem se falado muito dos dois laterais brasileiros que são inexperientes em seleção. E como que, de repente, Canóbio e Maxi Araújo podem se utilizar bem disso para, de repente, aproveitar uma situação diferente. Eu falei do Maxi Gomes, não, é o Brian Rodrigues que jogou pela seleção do Uruguai contra a Colômbia, tá? Não foi o Gomes, não, desculpa, o Gomes entrou em outro momento. Então, a gente está vendo esses emparelhamentos aí nesse campinho e a gente fica imaginando como é que eles vão ser. Eu acho que isso pode ter uma prevalência no jogo. Tem que ver o que o Brasil vai tentar fazer de diferente, né, Vinícius? O Cáceres é aquele, né, Gabriel? Não, é outro, é o Santiago Cáceres esse. Esse joga no Wolverhampton agora. Então aqui é uma seleção uruguaia muito diferente daquela antiga lá atrás. Tudo bem que recentemente teve aí o Valverde já jogando, o De La Cruz, mas é um time bem remodelado em relação a outras Copas do Mundo aí. Eu falei errado, desculpa. Sebastián Cáceres, não é Santiago, e ele joga no Clube América. O outro que joga no Wolverhampton é Santiago Bueno. Eu ainda não decorei de tantos nomes novos que tem nessa seleção uruguaia. Desculpe. Tá bom. É um time bem diferente mesmo.